sobre a apresentação, né? Sobre quem sou eu, de onde é que eu vim, né? De como é que eu comecei. Eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos. Até hoje eu não achei ele. Não, brincadeira, sacanagem. Caraca, eu não acredito nisso, velho. Puxa vida. Mas Falou a meu nossa pai, piada, mas essa aí também. pra manter o clima, né, com Ah, vocês tá aí, certo. de piadas Entrou, né? originais, Piadas né? boas. Mas quando eu perdi meu pai, a minha mãe, ela teve que sustentar meu irmão. Caralho, velho, eu tenho que contar. Eu sou mentora do método do MDU. Hoje eu vivo 100% da internet. Já tenho mais de 40 mil alunos. Os meus alunos vendem qualquer produto pela internet, atuando de onde estiver. E você também pode aprender como. Então, ó... História triste, velho, pra vocês entenderem. Vocês não podem ficar rindo aqui, velho. Presta atenção. Aí. Então, quando eu tinha 6 anos, meu irmão tinha 10, né? Então era só nós dois e a minha mãe. E a minha mãe, ela teve que trabalhar como empregada doméstica. Porque basicamente a renda da casa era do meu pai, né? Ele que compunha a renda da casa. E a minha mãe teve que trabalhar como empregada doméstica para sustentar eu e meu irmão, né? E aí, ela, depois de um certo tempo, ela conseguiu uma pensão pelo fato, né, do falecimento do meu pai, e ele tinha carteira assinada, e aí ela conseguiu uma pensão por conta disso, o que conseguiu dar a gente uma situação financeira um pouco melhor. Resumindo, conseguiu fazer com que a gente pagasse as contas tranquilo, não passasse fome, né, e ela não precisasse trabalhar como empregada doméstica. Depois ela passou no concurso para trabalhar como... trabalha na área de saúde, né, ganhando um salário mínimo, mais ou menos. E isso foi a minha infância ali no começo, né? Lá em Itapipoca, isso aí. Isso lá em Itapipoca, Ceará. Olha aí, isso aí. Dizem que é a terra do Tiririca, né? Olha aí. Mas é a minha terra também. É a terra do dois ou mais. Dois ou mais. É isso aí. É isso aí. E aí eu comecei a empreender, na verdade. Eu decidi que eu queria empreender quando eu tinha 14, 15 anos. Por quê? Porque me deu um estalo. Na verdade, eu fui sempre muito questionador, né? Então, o pessoal sempre me dizia que você, para ter sucesso na vida, precisa fazer uma faculdade, passar na faculdade, e aí você vai fazer... Tá ouvindo bem? Tá. Mais pra perto? Fala mais Melhorou? pertinho. Ó, aí sim. Pronto, Top. perfeito. Então, as pessoas sempre diziam, até hoje ainda falam muito, pode ser que tenha dado uma mudada na realidade, mas na época que eu era adolescente, a realidade era essa. Todo mundo dizia que para você ter algum sucesso na vida, ou você vai ser engenheiro, médico, advogado. E aí você tinha que passar na faculdade, e quando você passasse na faculdade, você ia conseguir ou um concurso, ou um emprego numa multinacional. E aí você ia passar 40 anos nesse emprego, não importa muito qual emprego, só que você seja respeitado por estar lá. Sim. Então, eles diziam que não importa muito o emprego. Se você ganhar bem, tiver um nome, uma empresa de nome, ou um concurso de renome, tá tudo certo. Aposentadoria E aí, depois. exatamente. Aí depois você se aposenta e pronto, essa é a sua vida. E eu questionei, por quê? Porque dá dinheiro. Foi a resposta que eu obtive. E eu, com um pensamento muito simples, pode até parecer ingênuo, mas é um pensamento que se mais pessoas tivessem esse pensamento, menos pessoas viveriam uma realidade da qual elas não se sentem felizes. Então o questionamento foi, beleza, dá dinheiro? Deixa eu pesquisar aqui um negócio, isso com 12, 13 anos. Deixa eu pesquisar aqui um negócio no Google. 10 homens mais ricos do mundo. Aí apareceu a lista lá, não tinha nem um engenheiro, não tinha nem um médico, não tinha nem um advogado. E por que vocês estão dizendo que eu tenho que ser médico, engenheiro e advogado se é só pelo dinheiro? Questionamento de adolescente, né? Mas que, claro, se você parar pra pensar, faz um certo sentido, né? Total, faz total. E aí, o que acontece? As pessoas disseram, não, mas veja bem, você não pode ser empresário. Você não pode ser esses caras que são os mais ricos do mundo. Por quê? Aí eu fui me questionar, por que eu não posso? E aí as pessoas disseram, não, porque não pode, porque esses caras tiveram sorte, roubaram. Né? Roubaram é o maior que fala. Nasceram em berço de ouro. Então já começou toda aquela mentalidade de vitimismo, de empresário como um vilão. E aí o que acontece? Eu fui nutrindo isso, como todo brasileiro. E até o momento que, quando eu tinha 14, 15 anos, eu conheci o livro Pai Rico, Pai Pobre. Ah, esse aí, vocês já leram? Show demais, cara, sensacional. Cara, e as pessoas falam muito, né? E se eu esquecer de voltar para esse assunto, vocês me lembram. Mas, relaxa. Mas é só um contraponto em relação a isso. As pessoas falam muito sobre sorte, né? Sobre meritocracia, né? Mas eu acredito em meritocracia, mas eu não acredito em 100% de meritocracia. Porque eu considero que eu tive sorte. Se eu não tivesse tido acesso a esse livro, será que eu conseguiria ter tido a mentalidade para chegar onde eu cheguei? Então, quantas pessoas, como é que eu posso cobrar meritocracia de alguém lá da favela, lá da minha cidade, do interior,
do Macaco 2, mais interior ainda, lá da minha cidade. Como é que eu posso cobrar mentalidade, meritocracia desse sujeito se ele nunca vai saber o que é um e-book? Que eu li em formato de e-book esse livro, né? Nem tive como comprar na época. Na Itapoca não tem livraria e eu não vinha em Fortaleza com frequência, então eu nem tinha como comprar, eu li em formato de e-book. E o cara que não tem acesso à internet, como é que ele vai ter, né, a possibilidade de ter acesso a isso? Então é um pouco de sorte também, né? Não posso ser hipócrita e dizer que não é. Então tem um pouco de sorte, eu tive um pouco dessa sorte. Só que muitos têm essa sorte, mas não fazem nada a respeito. Também tem essa questão. Aí é que entra a meritocracia. Porque muitos... a oportunidade, às vezes, se o cara não tiver afim, não tiver preparado, a oportunidade passa e ele fica, né? Exatamente. Muitos leram esse livro, mas não fizeram nada a respeito, né? Sim, sim. E aí nesse livro eu conheci a história do Robert Kiyosaki, que ele é um cara, na época, né, na história ele conta que quando ele era adolescente, ele só tirava nota baixa, questionava o sistema e não acreditava que a vida dele deveria ser ter um emprego, passar numa faculdade, arranjar um emprego e se aposentar. Ele não acreditava nisso e se tornou um empresário multimilionário. Aí eu pensei, porra, é possível então, caralho? Como é que vocês me disseram que não era possível? Então eu posso fazer também. E aí eu me apeguei... Isso tu tinha quantos anos mesmo? 15, 14, 15. 14, 15. Eu me apeguei ao cara que dizia que era possível. Então isso é muito importante para todo mundo que quer alcançar alguma coisa na vida, se apegue a quem chegou onde você quer chegar. E não ao seu familiar. Eu amo a minha família, você ama a sua família. Você não pode ouvir a sua família quando se trata de sonhos. Perfeito. Cada um tem o seu, né? Com certeza. Então a sua família só quer o seu bem. Então eu não guardo nenhum rancor, não tenho nenhum tipo de mágoa sobre a minha família, sobre o fato de eles não terem... Não queriam que eu fosse empresário, eles queriam que eu fosse funcionário público, queriam que eu fosse médico, né? Porque era isso que eles tinham como a concepção de que me daria segurança. E eles não fazem por querer, né? Eles por amor, né? Eles amam, cautela, mas eles né? acham que aquilo ali Exato. vai dar certo, mas Total. infelizmente às vezes não dá. Total. E a primeira dica que a gente pode tirar já hoje é leiam o livro Pai Rico, Pai Pobre. É muito bom. Eu já li também, é muito massa, tirou vários insights e ele fala muito sobre a corrida dos ratos também, que a gente pode até falar depois sobre Com isso. certeza. Continue. E nesse livro, o principal, apesar de ele ensinar lições, né, e falar até sobre impostos, né, Sim. ele ensina principalmente sobre mentalidade. Ele ensina sobre como pensa, por isso que o nome é Pai Rico, Pai Pobre, porque ele ensina como funciona a cabeça do rico e a cabeça do pobre. Por quê? O que acontece? As pessoas, elas não são pobres só de conta bancária. Elas são pobres também de mentalidade. Como assim, Matheus? Se um cara, ele ganha na Mega Sena, ele ganha 100 milhões de reais. Esse cara tá rico? As pessoas vão dizer que ele tá rico na conta bancária. Sim. Todo mundo vai dizer que ele tá rico. Sim. Mas existe uma estatística que diz que 2/3, 2 a cada 3 pessoas que ganham na loteria, elas perdem tudo em 5 anos. Olha a loucura disso. Então, o cara, ele tinha dinheiro, mas será que no longo prazo ele iria ter dinheiro para sempre? Não, porque ele não tinha a mentalidade de rico, ele tinha a mentalidade de pobre. E isso fez com que o dinheiro dele acabasse. Por outro lado, quem tem a mentalidade de rico e quebra uma empresa, é muito comum que o cara retorne ainda maior. Por quê? Ele tem a mentalidade de rico. Então, que magia é essa? Como é que isso é possível? O que é que eu tenho que fazer para ser rico? Nesse livro eu entendi que é desenvolver a mentalidade de rico. Então, Perfeito. assim, eu sempre digo, né? Tava com o Raduan aqui, agora há pouco que já veio aqui com vocês, né? E ele perguntou, brincando comigo, Matheus, tá rico já? Aí, cara, eu tô rico desde os meus 18 anos. Porque com 18 anos, eu tive a certeza que eu tinha a cabeça de rico. Agora, para isso se materializar na minha conta bancária, foi só questão de tempo, porque a cabeça eu já tinha. Então, quando você tem a cabeça de rico, o dinheiro aparece. Isso não é papo de coach, positivismo barato, porque foi o que eu usei na prática para que eu transformasse a minha vida. Porque quem pensa que é papo de coach, positivismo barato, eu nunca vi vocês me ajudando quando eu não tinha nenhuma ideia, nenhuma possibilidade de como sair do buraco que eu tava. De como mudar a realidade ao meu redor. Então, a única coisa que eu me apeguei que funcionou é exatamente isso que eu tô falando. Então, eu tô falando para Perfeito. quem realmente quer também transformar a sua vida.